Bom, no vídeo de agora só está faltando uma coisa, que é configurar o nosso Webpack para poder criar a biblioteca para produção e também fazer aquele Webpack Dev Server para a gente poder testar o exemplo no browser, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Webpack CLI. Eu já tenho aqui as versões, ok? Então vou mandar instalar. Feito isso, a gente precisa criar um arquivo aqui que vai ser o webpack.config.js, ok? Eu não vou explicar com todos os detalhes o Webpack, até porque o objetivo não é esse, mas então eu vou colocar aqui as coisas que a gente necessita. Primeiro eu vou criar aqui o constpath igual requirePath, isso que vai facilitar a gente para poder pegar os caminhos certinho, não dá problema. E aí vamos iniciar a configuração do Webpack. Primeiro eu vou passar o modo, no caso a gente quer Production, certo? A entrada eu vou botar que é o index.js na raiz, já vou mais para frente vou explicar porquê disso aqui. E aí o nosso output. A pasta que eu quero colocar, o path, o caminho, né? Eu vou botar path join dir name e vai ser numa pasta chamada lib. Eu quero que o arquivo se chame onLeafIntent.min.js. O target dela, library target, eu quero que seja um MD. Então ele vai funcionar tanto no CommonJS quanto no AMD. E a library, o nome dela, né, o nome da nossa classe é onLeafIntent. Lembrando, tem que ser exatamente o mesmo nome da classe definida lá, ok? E como eu estou usando o Babel, eu preciso também exportar um módulo passando algumas coisas. Então aqui, rules, que é um array, onde eu vou passar o meu loader, que é o Babel loader. Passo aqui teste, em que eu quero todos os arquivos JS, certo? Eu quero excluir também os arquivos do Node Modules, para não ter risco dele pegar os Node Modules ali só por acaso, ok? E é isso, já está configurado aqui então o nosso Webpack. Eu vou vir aqui no nosso package.json e vou criar o comando chamado build, onde a gente basicamente vai chamar o Webpack. Então, se eu rodar aqui yarn run build, ele tem que criar a nossa biblioteca. Opa! Insufficient number of arguments or no entry found. Ele está dizendo que não achou o index.js. Óbvio, perdão. Lembra-se que eu botei aqui esse entry index.js, só que o nosso código está aqui dentro e não ali. Então, o que acontece? Para eu conseguir exportar essa biblioteca, para ela funcionar sem que eu precise chamar a biblioteca depois como new onLeafIntent default, o que eu preciso fazer é criar um arquivinho aqui fora, que vai ser o index.js, ok? E esse arquivo index.js, ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó, module exports. Ele vai requerer o nosso arquivo lá, source index, ok? Default. Então, o que ele vai fazer é pegar lá aquele arquivo e o default. Com isso aqui, eu não vou precisar ficar colocando o ponto default na hora que eu for importar o meu código quando eu estiver no browser. Por exemplo, se eu usar dentro do browser, na hora que eu fizer a chamada do arquivo, eu não vou precisar botar esse default feio. Se eu estiver usando dentro de um código normal, onde eu faça import onLeafIntent, igual a gente está fazendo no teste, aí não precisa se preocupar. Mas para quem estiver usando diretamente no browser a versão minificada, isso aqui é necessário, ok? Então, feito isso aqui, salvei, vou mandar rodar de novo o build. Agora ele tem que funcionar. Ele funcionou. Reparem que ele criou aqui
lib, a pasta lib, com o arquivo todo aqui minificado do nosso código direitinho, ok? E aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um dev server para a gente poder ver isso aí funcionando no browser direitinho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é instalar o dev server. Então, botei aqui já para instalar o dev server e aí eu já vou configurando aqui também as nossas coisas. Eu vou criar uma pasta chamada example e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo index.html. E dentro desse index.html eu vou só botar aqui a estruturinha, né? Eu vou botar assim, only intents example page, por exemplo. E aqui embaixo eu vou criar um script source, onde ele vai estar chamando a onlyintents.min.js. Com isso aqui chamado, eu posso criar o nosso script. Eu vou criar uma função qualquer, por exemplo, function don't leave me, que nada mais vai ser do que um alert escrito don't leave me. Ok? E aí eu vou criar aqui o nosso objeto const onlyIntent igual a new onlyIntent, que é o nosso objeto, a nossa classe, perdão, e vou passar aqui a callback, que é esse don't leave me, e vou passar o tempo. Vou dizer, por exemplo, 3.000, que isso significa 3 segundos. Ok? Feito isso, salvei. Agora eu vou vir aqui no nosso Webpack e a gente vai configurar o dev server para funcionar. Então, aqui embaixo, basta que eu passe dev server. E eu preciso de uma coisa só, definir o nosso content base, que é o conteúdo base que ele vai ler. No caso, eu quero que ele leia a pasta example, que ele veja os arquivos de example e de lib. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, pathjoin example e o pathjoin da lib. Ok? Feito isso, salvei. Vou criar aqui dentro do nosso package.json o comando start, que vai ser o webpack dev server. Só isso. E aí, se eu rodar yarn run start, ele inicia o dev server, que inicia nessa porta aqui. Se eu mandar abrir, opa, ele não abriu com a porta, engraçado, acho que é 8080. Então, ó, mandei abrir, não tem texto nenhum, então acabou que não apareceu nada, mas ó, quando eu tentei sair, ele já mostrou o alert don't leave me. Então a gente já está vendo aí funcionando o nosso código direitinho. Se eu tentar de novo, ó, nada acontece, já que a gente definiu que é só uma vez que acontece. Se eu der um refresh, esperar aí, ó, 1, 2, 3 segundos, tentar sair, mostrou de novo. Então, é isso, gente. Vimos agora, então, como configurar o Webpack de uma forma bem simples para poder ter ele como uma biblioteca para ser utilizada tanto no browser usando da forma mais simples possível, chamando o código assim, como se a gente quisesse também utilizar igual a gente está usando no teste, fazendo um import e depois criando um objeto, também funciona. Basta utilizar o npm, instalar via npm, e a gente configurou aqui o dev server só para a gente ter aquele exemplinho. Inclusive eu vou mudar aqui na index, vou botar só um h1, wait 3 seconds to leave, sei lá, qualquer coisa, só para a gente ver. Se eu mandar rodar de novo, ó, ele tá com textinho agora, se eu tentar sair, roda o nosso alert. Se eu, por exemplo, mudar o código, botar aqui um console log, blá, 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 se eu salvar, opa, deixa eu dar um ok aqui, abrir o nosso console aqui, deixa eu botar uma letra maior, ó, blá, 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 ó, não tem nada, sair da página, opa, não contou o tempo, perdão, deixa eu voltar aqui, estamos aqui na página, se eu der um refresh, não sei se foi,
1, 2, 3, se eu tentei sair, blá, 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 blá. Então a gente tem aí o nosso código rodando direitinho, fazendo qualquer coisa que a gente quiser. Seja um console log, seja um alert, enfim, pode ser qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. A ideia foi criar uma biblioteca bem simples mesmo. Eu simplifiquei alguns dos pontos, mas eu acho que ficou bem funcional. Dá para entender tudo o que está acontecendo. E o mais interessante é que a gente fez isso com todos os testes de uma forma bem direitinha.